Hoje eu vou indicar esse livro aqui, O Diabo e a Terra de Santa Cruz, Feitiçaria e Religiosidade no Brasil Colonial. Esse livro é da professora Laura de Mello Souza, professora aposentada lá da USP, da área de História. A última notícia que eu tive dela, ela estava dando aula na Sorbonne, em Paris. É a primeira pesquisa brasileira sobre feitiçaria no Brasil colonial. É um livro muito interessante sob diversos aspectos. Eu li esse livro num contexto um pouco diferente dos outros, já faz talvez uns 6 ou 7 anos. Eu comecei a ler ele quando eu decidi que eu ia escrever um romance de fantasia histórica. Eu decidi que ele se passe no Brasil, é um romance que ainda está inédito e vai ficar assim por um tempo, eu acho. Foi quando eu me dei conta de que eu queria escrever sobre bruxas, mas eu queria escrever sobre bruxas no Brasil. E eu não sabia como fazer isso. Quando a gente fala de Inquisição na Europa Ibérica, então Espanha e Portugal, e na América Ibérica, por consequência, a gente tende a pensar um pouco parecido, mas a Inquisição espanhola é muito famosa por sua crueldade. Não que todas não fossem cruéis, mas a espanhola ela diverge um pouco em relação às outras pela crueldade da tortura, que isso pode ser um tema para um vídeo futuro. E esse livro, o que eu acho interessante é que ele explora a questão da bruxaria e como a Inquisição via a bruxaria, que processos foram levados adiante, que tipo de réus foram processados no Brasil colonial. É uma característica da Inquisição portuguesa ter se preocupado pouco com bruxas, em relação, por exemplo, à francesa e mesmo à alemã, porque a Inquisição portuguesa, ela perseguiu de uma forma muito mais violenta os cristãos novos. Até então não havia tradição dos estudos de bruxas no Brasil. E a professora Laura, esse trabalho deriva do doutorado dela, ela escreveu e pesquisou sobre isso, pesquisou nos autos de processos que estão em Portugal, então ela teve acesso aos arquivos da Torre Nacional do Tombo, onde ficam guardados processos inquisitoriais até hoje, alguns inclusive são digitalizados. Se vocês quiserem depois, eu ponho o link aqui. Eu tenho certa curiosidade de reler ele inteiro, porque quando eu abro buscando passagens e buscando trechos em especial. E pensar no que a Carol de hoje, que sabe tão mais sobre bruxas, poderia aproveitar muito melhor esse trabalho. Ele tem um foco em falar sobre como a igreja demonizou alguns dos nossos cultos, como o sincretismo religioso produziu tipos diferentes de bruxaria do ponto de vista da Inquisição, do ponto de vista da religião católica, que então predominava no Brasil. Se você olhar hoje, as religiões sincréticas que derivam da mitologia iorubá, então a gente tem hoje o candomblé e a umbanda. Então, por exemplo, mandinga, uma bolsa de mandinga, que seria uma espécie de um amuleto que alguns escravos faziam mais pro fim dos 1700 e pouco, isso é considerado bruxaria. Então, como o discurso predominante transformou formas de culto de religiões de matriz africana em sabá, associou essas duas coisas, práticas indígenas de muito tempo também associadas à bruxaria. Bom, tradicionalmente foi o que a igreja fez em toda a Europa, faria a mesma coisa no Brasil. E o processo de como isso é feito, de como a religião se desenvolve, a religião católica também tem influências e ela muda aqui no Brasil por causa desses cultos. E a perplexidade dos padres e dos visitadores que não sabiam muito bem lidar com o que a população não educada pensava da religião católica, como ela praticava a religião católica de um modo, às vezes, meio pagão. O livro acaba explicando isso. E é muito legal porque a gente não tem como dissociar a bruxaria da religiosidade. Pela característica, quem construiu a bruxaria? A bruxaria, assim, desde Mesopotâmia, isso vai vir na indicação de outro livro, mas desde a Mesopotâmia, quando você pensa em bruxaria, você pensa numa distorção da religião, numa não normatização da religião. Essa é uma indicação muito boa se você quer saber sobre Brasil Colônia. A professora Laura tem outros trabalhos, tem outros artigos, livros e estudos relativos a isso. Ela trabalha muito também a questão da vida privada na colônia, aquele livro História da Vida Privada no Brasil, o volume 1, sobre Brasil Colônia. Ela é uma das organizadoras, ela tem um capítulo excelente sobre a vida nas fronteiras do Brasil Colônia em formação. Então, recomendo também ler outros trabalhos dela
se você tiver mais interesse em Brasil colonial, em bruxaria no Brasil, principalmente face à Inquisição. Se você olhar hoje nas religiões então a gente tem hoje o Candomblé e a